aqui mais um corte aqui do canal aqui. Fala João Guilherme, estará aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do jornalista e comentarista aí esportivo Fala João Guilherme, para deixar os créditos e direitos autorais. Vamos aqui para mais notícia do nosso canal Mundo Fly Hit aqui nessa manhã, dia 30 de setembro de 2000, dia 29 de setembro de 2024, trazendo para vocês informações e atualizações do mercado da bola do Flamengo. Genésio, vamos lá, Genésio. Aproveitando aqui a pergunta do Genésio, vamos para o panorama. Galera, é o seguinte, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele não pensa neste momento que nós estamos conversando, ele não pensa em mandar embora o Tite. Ele está tendo uma postura igual teve no caso Jorge Sampaoli. O roteiro está muito parecido. A diferença é que o caso do Sampaoli era muito pior. Teve uma agressão do preparador físico ao Pedro. A situação no vestiário era muito pior, era inteiramente descontrolada. Mas o que aconteceu? Teve a agressão ao Pedro, logo depois o Flamengo foi jogar a Libertadores contra o Olímpia e acabou sendo eliminado no meio daquela confusão toda. Muita gente achava que o Landim deveria ter mandado embora o Sampaoli, mas ele achou que era melhor não, ele continuou, ele ficou, ele insistiu. E no caso do Tite agora é o seguinte, o Landim, neste momento, ele não pensa em mandar o Tite embora. Mas tem um detalhe. Ele talvez seja o único ou um dos únicos daquele espaço onde está a diretoria do Flamengo que pensa desta forma. Em volta do Rodolfo Landim, a pressão que até pouco tempo ela era pequena, ela vem aumentando e com a eliminação na Libertadores da América, eu diria para vocês que ela atingiu um nível enorme, quase que insuportável. Muita gente que está em volta do Landim quer a demissão do Tite. E apresenta para ele a seguinte solução, até para seguir uma tradição que o Flamengo fez ao longo da sua história e teve muito sucesso. Colocar um interino, um treinador que não tem assim tanta experiência, que é do clube, é da casa, vai lá e resolve. Foi assim com Carlinhos na primeira vez, foi assim com Andrade, foi assim com Jaime de Almeida, e por aí vai. E essas pessoas que querem a demissão do Tite e que representam, eu tenho a impressão, de que a maioria esmagadora da torcida do Flamengo, essas pessoas estão dizendo para o Landim o seguinte: temos que colocar o Felipe Luiz como treinador do Flamengo. A eleição é daqui a 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses. Não dá para contratar um treinador agora, então tem que ser alguém interino. Essas pessoas estão sondando, estão conversando, estão falando com o Felipe Luiz: olha, você está vindo muito bem, você estava no Sub-17, foi para o Sub-20, ganhou o Mundial Sub-20, poxa, poderia ser uma boa você assumir aí interinamente até o final do ano, né, para dirigir o Flamengo, não dá mais, não tem mais clima com o Tite. O problema é que o Felipe Luiz, ele resiste a isso. E com toda a razão, na minha opinião. Ele não quer assumir o Flamengo neste momento.
E ele está incomodado com a forma como a situação está sendo tratada e o massacre em cima do Tite. Isso está incomodando o Felipe Luiz. As pessoas tentam argumentar que seria importante ele assumir o Flamengo. Porque caso ele fale assim, aceitei, essas pessoas iriam até o presidente Landim e falariam, olha, nós já temos aqui alguém para colocar no Tite que não comprometeria e, pelo contrário, agradaria a galera. Se fazem isso, seria jogar para a galera. A torcida ficaria felicíssima e tal. E aí é que entra a eleição no Flamengo. E a eleição também no município do Rio de Janeiro, que temos candidatos, aí todos sabem. Este quadro do Flamengo, neste momento no futebol, está atrapalhando as ambições políticas, tanto do Marcos Braz, como também do Rodolfo Landim, que tem o seu candidato à presidência, o Rodrigo Dunche de Abranches, que já convidou o Landim, caso ele seja eleito, para ser o CEO do clube. Aí você vai falar, mas como assim está atrapalhando, João Guilherme? O futebol é que move o Flamengo. O Flamengo é um clube de regatas, o Flamengo é um clube poliesportivo, o Flamengo tem várias modalidades olímpicas, o Flamengo é um clube social, mas o que move o Flamengo, o que puxa o Flamengo é o futebol. Por isso que várias pessoas, não só no Flamengo, usaram o futebol até hoje para se beneficiar publicamente. Muitos aí em cargos públicos, tem vários. Não só do Flamengo. Vários aí ao longo da história. Então, este quadro aqui, ele está atrapalhando tanto o Marcos Braz, como o plano do Rodolfo Landim para colocar o seu candidato, o Rodrigo Dunche de Abranches. Mas aí, o Landim pensa da seguinte maneira, cara, faltam 3 meses para acabar o contrato do Tite. Nós temos uma multa para pagar. Eu vou tirar o Tite e vou colocar quem? Que treinador aceitaria dirigir o Flamengo por 2 meses no meio dessa loucura e dessa pressão que é o Flamengo? Só um treinador maluco, cá entre nós. Claro que vão aparecer candidatos, mas o cara seria louco de assumir agora, ou ele se consagraria, ou ele queimaria o filme dele. Seria mais um a ser moído pela máquina de treinadores, de destruir treinadores, que é o Flamengo. Então, o nome do Felipe Luiz é um nome que tem vários requisitos positivos. Primeiro, se ele assumir agora, todos terão a consciência de que ele é um técnico iniciante e isso não irá comprometer a carreira dele a ponto de que ele não tenha mais oportunidades, embora possa ser um passo importante e possa atrapalhar alguns caminhos na carreira do Felipe Luiz se ele for muito mal. Se ele for muito bem, ele vai abrir muitas portas. Então, é um risco para o Felipe. Mas para o Flamengo, botar o Felipe Luiz seria o que a galera quer e mudaria inteiramente esse panorama eleitoral. Na próxima segunda-feira, nós teremos o lançamento da candidatura do Rodrigo Dunche de Abranches, que é o candidato da situação, é o candidato do presidente Rodolfo Landim. Neste momento, o grande trunfo do Landim na eleição, que é o estádio do Flamengo, que ele assumiu isso, ele tomou a frente, e é uma vantagem para o Dunche de Abranches nessa corrida, isso aí está sendo abafado pela crise no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo é mais forte do que o estádio do Flamengo.
Então, por isso que está na manchete desta live. A eleição pode definir o futuro de Tite no Flamengo. E não só a eleição do Flamengo. A eleição do município do Rio de Janeiro também. Todo mundo sabe que o Marcos Braz é candidato. Do jeito que a coisa anda no futebol, pode ficar difícil também para a candidatura do atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, o impasse é esse. Landim não quer mandar o Tite embora. Em volta dele, querem mandar o Tite embora. Mas aí ficam se perguntando, quem vai assumir? Quem em 2 meses? Felipe Luiz é um nome que se encaixaria ali perfeitamente. Depois do final do ano, ele voltaria para o Sub-20, voltaria para uma outra equipe das categorias de base, ou iria para um outro clube, não se sabe, mas ele seguiria a sua vida e taparia esse buraco. Um iniciante. Só que ele tem